Gente, vamos falar agora da nossa voz. A nossa voz é um instrumento muito importante, né, de comunicação e olha, quando ela falha, aí é um problema, viu? Pode prejudicar inclusive o nosso trabalho, né? Quem que nunca sofreu com uma rouquidão, por exemplo? Frequentemente se fica com a voz prejudicada? Bom, para falar sobre causas, prevenção, tratamento, diferenciação entre, né, se existe algum tipo de doença ali por trás ou apenas o mau uso, nós convidamos aqui a doutora Carla Nóbrega, que é fonoaudióloga. Muito bom dia. Bom dia, Lídia. Falar de um tema que é super importante. A nossa voz, inclusive, é instrumento, né, de comunicação, instrumento de trabalho para muita gente. Exatamente. Tem que cuidar direitinho, né? Isso mesmo, Lídia. A nossa voz é um instrumento muito importante para a nossa vida, né, para a comunicação em geral. Usamos tanto a voz para nos comunicarmos, como usamos também linguagens expressivas, linguagem não verbal, mas a voz, ela é fundamental para algumas profissões, inclusive. É verdade. E quando a gente fica rouco, então afônico, por algum motivo, é bom logo começar a esclarecer essa questão que pode ser vários. A rouquidão pode ter como base vários motivos, né? Não só a questão da má utilização da voz, quando você força muito, a gente vai falar sobre isso, como também pode ter alguma doença, alguma patologia aí por trás, né? Isso. Voz rouca já é sinal que algo não está indo muito bem. Então a gente tem que sempre estar investigando a possível causa dessa rouquidão. Isso pode ser desde de alguma alteração gástrica, alguma alteração de secreção em via aérea superior, que pode levar também a uma rouquidão, quanto também ao mau uso e abuso vocal. Quando a gente fala de mau uso ou abuso vocal, são pessoas que falam muito, falam forte, gritam, competem muito com o som, tem um som mais alto que a minha voz. É normal, é até instintivo a gente querer falar um pouco mais alto. Principalmente em ambientes onde tem muita música alta, você vai conversar, você tem que alterar o seu tom de voz para ser ouvido. Pois é. Aí você pode até dizer assim, mas eu não vou poder falar forte, não vou poder gritar, como é que é? Pode. Só que você precisa fazer um acompanhamento e conhecer seu instrumento vocal. E aí tem possibilidade sim de falar forte, falar alto e até mesmo gritar sem prejudicar a prega vocal. Em algum momento aí, né? Ou seja, usar quando necessário realmente, né? Não abusar. Usar o nosso ar a favor, né? Uma recarga maior de ar para conseguir produzir uma voz mais prolongada, uma voz mais limpa, usar um modelo de articulação, ou seja, movimentar mais a boca para que essa voz saia mais alta, mais clara. E, assim, o que é mais importante sentiu alguma rouquidão, procura um fono, procura um otorrino para diferenciar justamente se tem alguma patologia, algo que está alterando, ajudando essa rouquidão, ou se realmente é sobre o mau uso e abuso vocal. Você acabou de falar aí de algumas possibilidades. Por exemplo, a questão do refluxo. Quem tem refluxo geralmente ataca isso porque sobe no seu, né, o líquido gástrico, o ácido, e chega a alterar. Existem dois tubos, vamos dizer assim. Esse que a gente consegue tocar, que é a nossa laringe, tá? Onde fica a nossa prega vocal. E existe um tubozinho que fica lá atrás, que ele só passa alimento. Tá? Esse aqui na frente, o ar vem pelo nariz, desce para o pulmão e as pregas vocais ficam aqui. Então, na laringe só passa ar. O refluxo, ele volta pelo tubinho de trás, que é o que tem ligação do estômago, né? Esôfago e estômago. Então, como ele é um ácido, ele queima toda a estrutura. E quando queima, o nosso corpo ele tende a reter líquido, fica demasiado. Então, geralmente, e também por ser mucosa, acaba também essa alteração que acontece no esôfago, no tubinho da alimentação, acaba também passando muitas vezes para o tubo onde está a prega vocal, que é a nossa laringe. E aí vem as rouquidões, aquela sensação de entalo. Eu dou o goto e tem algo, parece que tem algo preso na minha garganta aqui no doutora, eu queria só pedir a gente vai pegar um microfone, porque tá dando aí uma falhinha no seu, pra gente até voltar com essa explicação, porque é muito importante, muitas vezes a gente acha que tá tudo ali no mesmo, inserido no mesmo processo. Vem cá, Marcos, pronto, obrigada. Vamos lá, quando a voz falha é um problema, né? Vocês estão vendo, ela não pode falhar a voz de jeito nenhum. A gente está aqui com um assunto super importante. Então, vamos lá, né? Só pegando desse meio para o final. Isso, exatamente. Então, quando essa voz é acometida por esse provável refluxo, os sintomas são a sensação de bolo na garganta, alteração de voz, que existe também o refluxo, o que a gente sente e o que não sente. O que sente é quando vem a alteração, sente aquele gosto amargo na boca, a sensação de queimação, então fica até mais fácil procurar uma ajuda, procurar um gastro, por exemplo. E existe o refluxo não consciente, esse é o que ele está voltando, por algum motivo, esse ácido está saindo do estômago e está, além de estar alterando toda a estrutura de esôfago, também está prejudicando a prega vocal.
E aí um dos sintomas, ou na verdade, um dos sinais que a gente deve observar é justamente a falha da voz, a rouquidão. Ou e essa sensação, seja, essa dificuldade também de deglutir. Também. E tem gente que acorda de uma hora para outra, de um dia para o outro, praticamente afônico, sem voz. Isso também pode ser o quê? Isso, essa voz, essa mudança vocal, principalmente na manhã, e minha voz pela manhã tá muito rouca. Porque e ao mais passar grave do dia, geralmente né? No comecinho, quando você dorme, acorda Isso. e vai normalmente melhorando. Isso decorre, Lídia, justamente da posição do decúbito de dormir, da questão da drenagem do nosso corpo, né? Que isso tem uma alteração, também uma grande influência, né? nessa questão da voz, e também tem até pessoas que têm o próprio refluxo. Então, quando a gente está deitado no decúbito mais reto, esse ácido, ele naturalmente ele volta. Né? Quando a gente está mais em pé, a gravidade tende a sustentar esse ácido mais no estômago. Então, quando se deita, o ideal é pessoas que têm histórico com refluxo ou que já têm esses sinais de acordar de manhã com a voz mais grave, eleva um pouquinho a cabeceira. Existe no mercado os travesseiros anti-refluxo, que você pode... São os travesseiros que pega aqui na parte da cintura até o tronco, né? Se assemelha muito àqueles encostos de TV, mas ele é mais baixo. Sim. Porque você eleva até 30 graus a sua cabeceira e já você consegue melhorar. Além de que, quando você está deitado, se você tem a questão do refluxo, você pode, inclusive, broncoaspirar esse refluxo e gerar outros problemas mais sérios, além da alteração da voz. Então tem que cuidar, minha gente. Pode ser, né? Ter uma outra doença aí, não só a questão do mau uso, e procurar sempre aí um médico especialista, não deixar isso se perpetuar por muito tempo, pode piorar, né? Exatamente, é de grande importância. Voz rouca, sinal que tem alguma coisa ali alterando, seja um mau uso ou abuso vocal, ou até mesmo alguma alteração orgânica, né? Alguma alteração do próprio funcionamento do corpo. Então é bem importante estar, sim, procurando um fonoaudiólogo, um otorrino, muitas vezes um gastroenterologista, ou até mesmo um pneumologista também. Pode ser, é importante. No caso do mau uso é mais repouso mesmo, né? Ou seja, tem que ficar sem... Isso, ficar mais caladinha, vai né? muito dos cuidados, de ingerir bastante água durante o dia, ter uma alimentação mais saudável, e assim, quando a gente fala mais saudável, dá preferência a frutas, alimentos mais ricos em fibras, que ajudam a fluidificar essa secreção, a nossa saliva fica mais fininho. Se você vai falar muito, daqui a pouco eu vou para o trabalho, eu vou precisar falar muito, ou enfim, evitar alimentos mais gordurosos, que o alimento gorduroso, ele tende a espessar mais essa saliva, que molha, umedece todo o nosso corpo. Então, evitar esse tipo de alimento, comer alimentos mais leves, usar roupas mais folgadas, que não aperte tanto essa região de abdômen. Do diafragma, né? Isso, porque ele tem... o nosso pulmão, ele é, vamos dizer assim, é o combustível para a nossa voz. Então, a gente precisa ter um aporte respiratório muito bom, para ter uma voz boa também. Tá vendo, gente? Tem que se cuidar, é tudo em um complexo. Muito obrigada, viu, doutora Carla? Até a próxima. Obrigada aí pelos ensinamentos pra gente. Obrigada. Obrigada.